Ora viva, muito boa noite, telespectador do canal Home Life TV. Seja bem-vindo à 11ª edição do nosso e vosso programa ICEA Podcast. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer voltar aqui para levar até a si mais uma análise em torno de um tema atual e social. Hoje nos propomos a levar até a si uma reflexão em torno do fluxo migratório juvenil em Angola e os impactos sociais e económicos que esse fenómeno social poderá então acarretar para Angola. Tenho em estúdio comigo dois convidados que dispensam apresentações. Falamos concretamente do senhor Félix Xinganeca, ele que é estudante de filosofia. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à Sede Digital. Conosco está também o Dr. Kingongo Avita, ele que é psicólogo social, clínico, corrija-me se estiver errado. Dr. Kingongo, boa noite. É um enorme prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo à Sede Digital. Boa noite, Félix. Soares, aliás. Nunca é demais. Boa noite, Soares Domingos. Pois. E boa noite à equipa vasta da Home Life TV. Sou Kingongo Avita, sim. Sou psicólogo clínico. Sou especialista em psicologia social. Nós agradecemos, Dr. Kingongo, nós agradecemos também ao Félix Xinganeca. Para já gostávamos de avançar aqui um pedido a você que nos acompanha lá em casa. Partilhem os links por formas a que mais pessoas se vão juntando aqui à nossa conversa, porque nós procuraremos em 1h30 de programa levar até a si todos os esclarecimentos em torno do fluxo migratório juvenil em Angola. É importante trazer aqui, em forma de nota também, só para que podemos então aqui jogar luzes àquilo que queremos hoje abordar e discutir, o fator migração. É importante dizer que, segundo os serviços de migração e estrangeiro, só na última semana de novembro, pouco ou mais do que 34 mil pessoas deixaram Angola. E parece que há uma tendência crescente da juventude em fazer isso mesmo. Essa é a razão de hoje estarmos aqui para, dentre outros fatores, abordarmos principalmente as causas que têm motivado a juventude a abandonar o nosso país. Dr. Kingongo, eu gostava de começar por si, para começarmos então a conceituar em linhas gerais o que é migração. Bem, em linhas gerais, a migração é um processo de saída do abandono voluntário ou involuntário do país para se estabelecer ou se instalar num outro país. Portanto, este simples processo de movimentação de um território ao outro território, sim, pode-se considerar como uma imigração. Dizer que na história da imigração não acontece só com os homens, até com os animais. É um fenômeno natural do ser humano, é um fenômeno normal do ser humano, porque a partir do momento em que o próprio ser humano sente uma certa instabilidade, que pode ser de várias ordens, depois aqui vamos tentar descrever, há esta ânsia, esta necessidade, não é, de poder sair de uma região ou de um território para um outro território. Mas eu costumo aqui dar um exemplo muito prático dos animais por causa dos fatores ambientais. Até o próprio animal sabe que o estado do ambiente que se encontra neste território onde eu estou a habitar, né, já não me favorece e há esta necessidade de eu viajar, de eu sair para um outro território para poder encontrar talvez um ambiente mais tranquilo que me leva a habitar. É lógico para os seres humanos, sem delonga, é mesmo este processo de que eu vou atrás, eu vou sair daqui deste território para um outro território
independentemente dos motivos que me levam a este território, cada um tem o seu objetivo. Atenção, aqui, né? E acabaste de dar aqui uns dados, segundo o SME, que o número ainda tem tendência de crescer. Mas há um psicólogo e sociólogo Le Bon que falava da teoria das multidões, é que o reflexo de uma multidão, quando a gente sai, todo mundo diz que vou emigrar. Parece terem todos o mesmo objetivo. Mas atenção, dentro deste reflexo dos objetivos coletivos, cada um tem o seu objetivo individual, que vai caracterizar o processo de imigração com ou sem sucesso. Portanto, vou parar aqui e vamos dar sequência. Nós agradecemos, Dr. Kingongo Avita. Vamos também ouvir o Félix. Félix, sua visão e ideia relativamente ao que possa vir a ser imigração ou migração. A questão é imigração. Né? Certo. Migração eu podia conceber como a movimentação, nesse caso de pessoas, e disse o doutor, de animais também, de um determinado local para o outro. Nesse caso, tanto a movimentação interna dentro de um país ou de um município para outro também é tida como migração. Um outro aspecto que eu podia também trazer aqui é que, segundo o processo histórico, a migração é um processo ou uma característica humana. Desde os antigos, o homem já vem praticando esse processo de migração. Nesse caso, a locomoção de um território para o outro. Isso é que chamamos de migração. Muito obrigado, Félix Xinganeca. Gostava mais uma vez de interagir com você que nos acompanha lá em casa. Nós estamos a transmitir em direto e o direto é feito com você que está do outro lado. Então é da capital importância que mais pessoas se juntem a nós e gostávamos que partilhassem os links e também gostávamos de receber o vosso feedback. Não deixe de participar com as vossas dúvidas e inquietações, porque nós temos aqui pessoas idóneas para responderem então às mais devidas inquietações. Seguimos então com mais uma questão relativamente a quais eventualmente poderiam ser razões ou causas para que um indivíduo se fosse, não é, diga-se de passagem, movido e motivado a emigrar. Olha, nós temos vários fatores que podem levar um indivíduo a ter o processo de imigração. Portanto, falamos de um fator ambiental, que pode acontecer para os animais ou para os homens, né? O outro fator pode ser fator econômico, o outro fator pode ser fator social, o outro fator pode ser fator político, o outro fator quando há jogo de interesses e que também leva o indivíduo a sair de um território para outro território, e outros fatores adicionais, porque nem sempre as pessoas que imigram têm esta tendência de encontrar uma coisa diferente. Porque eu, de repente, tendo uma estabilidade aqui, mas sem nenhum fator econômico, político, social, dizer, não, eu agora quero morar nos Estados Unidos, porque eu acho que tenho este direito. Porque a imigração não é um crime, a imigração é algo que, como disse no princípio, acontece com todos nós. Agora, para estes fatores que nós acabamos aqui de citar, econômico, social, político e ambientais, estes sim estão na base hoje, né, que levam com que os indivíduos saiam de um território para um outro território para ir procurar uma outra estabilidade. Para os fatores políticos, para aqueles países que têm algumas políticas não resolvidas para determinadas pessoas, já que a nossa franja aqui é mesmo a juventude, onde muitos jovens não se revêem com as políticas daquele determinado país ou território, pode, sim senhora, levar estes indivíduos a dizer, não me compadeço com a política e eu vou para um outro país onde eu me reencontro do ponto de vista
das políticas sociais. Fatores econômicos, estamos a falar das crises, estamos a falar hoje de situações de desemprego e estamos a falar hoje de outros problemas que podem levar o indivíduo a mudar de território. Podemos falar de fatores sociais, a extrema pobreza, as doenças, a falta de acesso de qualidade de saúde, de educação, pode sim, senhora, mover o indivíduo ou a pessoa a ir de um lado para o outro. Mas lembrar sempre que o que eu acho anormal para o meu colega aqui, o Xinganeca, pode ser normal. Significa que a visão de duas pessoas relativamente a um fenômeno pode ser diferente. O que eu acho anormal para o meu colega Xinganeca é normal. Eu vou sair, mas o Xinganeca diz, não, isso para mim está tranquilo, eu vou ficar. Significa que não é um processo que se obriga às pessoas, mas sim é a tua percepção perante aquele fenômeno que te assola. Isto sim é um dos fatores determinantes que leva o indivíduo a poder emigrar. Nós agradecemos, Dr. Kingongo Avita. Félix, é contigo também. Enumerar aqui. Desculpa, antes que eu aponte as causas, já estava com a palavra assim na ponta da língua. Eu queria ainda regressar na primeira questão. Na ideia de conceito da imigração. Eu disse antes que imigração é a movimentação de um pessoas e animais de um lugar para outro, né? Certo. Que pode ser feita dentro de um território. Dentro dessa palavra imigrante, surgem duas outras palavras, que é a palavra imigração e a palavra emigração. Em termos simples, a palavra emigração, nesse caso, é a saída de um cidadão da sua terra natal para uma outra terra. Nesse caso, eu em Angola, vou para Portugal ou vou para os Estados Unidos. E a primeira causa que se aponta em todos os campos vem primeiro à procura de melhores condições de vida. E podemos encarar aqui dois tipos de migração, né? A migração forçada ou a migração voluntária. E os aspectos desses tipos de migração, o doutor já apontou aqui. A migração voluntária é quando eu sinto a necessidade, tendo condições ou não, sinto necessidade de ir morar num outro local. E por minhas próprias condições, junto meu dinheiro, faço a minha poupança e vou. Tenho uma migração voluntária. A migração forçosa é aquela que aparece as outras causas também enumeradas pelo doutor. Estamos a falar de causas econômicas, causas sociais e religiosas também, sobretudo, e até culturais. Porque existe em Angola, isso tudo em África também. Dentro das causas religiosas, são aquelas em que não temos aceitação de uma outra religião, né? Eu estou num território que professa uma religião e eu quero adquirir uma outra. E eu não tenho aceitação, o meu povo não me aceita. Então sinto-me forçado a ir a um outro local onde eu só aceite com as minhas crenças. Das causas sociais podemos apontar guerra e outros fenômenos mais. Das causas econômicas também podemos enumerar pontos que o doutor já enumerou. Então, a imigração tem N causas, também tem N causas, e muitas delas já foram apontadas aqui pelo doutor para não ser mais repetitivos. Em base a isto, nós agradecemos e faz menção aqui de um fator relativamente à imigração e emigração. Parece que está também registado um leque de gente que entra em Angola, né? Acham que, e aliás o Dr. Kingongo disse, e muito bem, que essa questão de procurar melhores condições de vida, se calhar é uma questão de ponto de vista. Mas hoje por hoje parece que há uma franja da juventude, se calhar uma maioria, e aliás, nós enquanto andávamos pelas ruas a ouvir aquilo que são as reações de jovens, parece que 4 em cada 5 jovens entende que Angola não oferece condições sociais para aqui continuar. Qual é a observação que vocês têm feito
em torno disso. O que acham dessa visão da juventude? Caríssimo, eu aqui gostaria primeiro partilhar a ideia de que o fenômeno de emigração e imigração é algo comum, natural. Da mesma forma que nós estamos a dizer que jovens angolanos estão a emigrar, todos os dias nas nossas fronteiras, tanto no aeroporto, as fronteiras lá nos limítrofes das províncias e por aí fora, tem pessoas a imigrar, ou seja, certo, a entrarem. Aqui é um controvérsia do próprio ser humano quando nós falamos em psicologia social do que o homem em si, por natureza, é insatisfeito. Logo, o que move as nossas ações é a nossa insatisfação. Mas ainda assim, esta insatisfação é em função da perspectiva que eu acabei aqui de citar. Ou seja, imagines tu, se nós temos um número elevado de angolanos jovens, vamos falar hoje só de jovens, a emigrarem para o exterior do país, para a Turquia, para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Canadá, para Portugal, para a França e por aí fora, é normal e natural, mas lembrar que também há muitos jovens de vários países, todos os santos dias, querem entrar para Angola, porque enxergam em Angola uma oportunidade que eles não têm onde saíram. Portanto, este é um processo, é um ciclo normal que pode acontecer, porque eu que estou aqui, se olhar para esta parede e dizer eu gostei da cor da parede, gostei deste conforto, eu vou ficar. Mas se eu não gostar e dizer, epá, não gostei das condições que isto tem e por aí fora, porque é a minha perspectiva, é a minha visão. E vai entrar aqui o indivíduo e vai dizer, epá, isto aqui é um luxo de verdade. Mas eu disse que não tinha luxo nenhum. Entretanto, dentro deste processo de emigração e imigração, vai continuar a acontecer. Mas o mais importante é nos perguntarmos, o que é que me leva a emigrar? Começa o ponto de partida. Em 10 jovens hoje, se perguntar o que é que te leva a ir para Portugal, vamos falar que Portugal é o nosso país vizinho, que o CPLP, o visto ainda está a sair. Vai dizer, não, lá vou ter facilidade de emprego, vou ganhar 800 euros ou 500 euros e dali eu consigo ter uma outra perspectiva. Ok, é normal, é importante. Mas agora, vamos perguntar o estrangeiro que entra para Angola, por que é que deixou Portugal? Aliás, todos os dias os portugueses também querem vir trabalhar para Angola, atenção. Querem vir trabalhar para Angola. E não quer mais ganhar os 800 mil euros, 1.200 ou 1.500 euros. Porque sabe que em Angola, por ser estrangeiro, terá facilidade. Só que, quando nós queremos emigrar, nós temos que estar preparados. Preparados com conhecimento, preparados com experiência de vida, preparados de iremos viver uma outra fase da nossa vida. Temos que estar preparados para uma outra realidade. Aqui existe uma falsa realidade daquilo que nós partilhamos no nosso dia a dia, sem desprimor daquele jovem que tem a possibilidade, a visão de poder emigrar. Eu desejo parabéns e sucesso, mas antes de tudo é perguntar onde eu saí, o que é que eu fazia, o que é que eu era capaz de fazer, onde eu vou, quais são os desafios que eu terei lá para eu poder me implantar. Porque se olharmos para esses dados que nós temos ali, dos 34 mil, não sei se a mente está em erro, destes jovens que saíram para Portugal, nosso itinerário mais rápido, muitos também chegaram lá, estão com um insucesso tremendo. E às vezes com um pensamento de regressar à banda, como se diz na gíria. Mas por causa de outros fatores, preferem sofrer lá, preferem viver momentos difíceis, preferem, sei lá, enfim, não é? Porque é a realidade que eles encontraram. Nós temos muitos jovens hoje
que estão a emigrar, muitos estão a dormir nas pontes, muitos estão a dormir lá nos sítios, e não vale a pena só falar só de Angola, de uma forma geral. Por quê? Porque a realidade que se encontra lá não é a mesma realidade que todo mundo que imigrou esperava. Mas como um dos fatores econômicos e sociais é encontrar um conforto diferente, encontrar um emprego, por exemplo, que te pagam $800 e o nosso salário mínimo aqui não facilita muito, e a vida, o nível de vida, o custo, e as pessoas acham que estando lá eu consigo lá sobreviver e do pouco que eu ganhar lá consigo enviar um pouco para Angola para depois também poder dar sustentabilidade a outras famílias que cá ficam. Portanto, é algo normal, é algo natural, é a perspectiva e a conjuntura que se vive num determinado território é que nos move para podermos passar para um outro território. Gratidão, Dr. Kingongo Avita. Félix, é contigo também. A questão é essa visão que a juventude tem. Nas nossas andanças, e andamos a ouvir também a juventude, 4 em cada 5 angolanos entendem que Angola já não oferece condições e acha que é viável procurar essas outras condições ou essas melhores condições fora de Angola. Pronto, eu a princípio disse que migração é uma das características mais antigas do ser humano. O ser humano começou a emigrar antes de falar, começou a emigrar antes de dominar o fogo e começou a emigrar até antes de atingir o Homo erectus. E pronto, é natural, disse o doutor, que o homem tenha esse desejo de emigrar, mas a questão que soa é como, o que, para, como eu vou emigrar, o que vou fazer e vou emigrar para quê? Essa é a questão. Porque muitos de nós imigramos sem ter um plano de contingência, já falava o doutor. Então é uma ordem natural que muitos jovens tenham esse pensamento, porque nas suas observações notaram que Angola não oferece condições necessárias. E a migração surge nessa perspectiva. E a saída de pessoas de um determinado local para outro em busca de outras realidades, de outras condições necessárias. E quando a juventude, claro, sentir que Angola não tem condições políticas nem social que facilitam o estilo de vida para nós, ainda vamos registrar mais. Penso que esse número ainda é muito pouco e futuramente ainda teremos mais jovens a saírem. Eu só espero que depois também essa saída não seja um modelo de vida da geração futura. Porque se hoje estamos a registrar um número assim de jovens da casa dos 20, 24, 30 até 40 anos, os nossos filhos já vão nascer com essa perspectiva de que nascer em Angola é crescer um bocadinho e depois retirar-se, porque as condições não favoreceram os nossos pais e a nós também, claro, que não nos vai favorecer. Muito obrigado, Félix Xinganeca. Eu gostava mais uma vez de estender o convite ao pessoal que nos acompanha lá em casa. Sei que só agora se juntou, partilhem os links, quer no Facebook, quer no YouTube, por formas a que tenhamos aqui mais pessoas a acompanharem então a nossa conversa. Estamos a falar sobre o fluxo migratório juvenil em Angola e queremos então saber qual é a vossa opinião, qual é a vossa visão sobre este assunto. Evoluímos a seguir para mais uma pergunta e gostava agora de começar com o Félix, relativamente àquilo que são os imigrantes e pronto, a visão que nós temos. Muitas pessoas ao falarem aos nossos microfones entenderam, sobretudo algumas, não é? Uma minoria, entendem que quem quer sair para ir procurar outras condições de vida estaria a praticar um ato antipatriótico, seria uma renúncia àquilo que é o amor à pátria
e ir para outro lado do oceano procurar melhores condições de vida, Félix. Eu vou repetir mais uma vez. Acho que as minhas respostas serão uma sequência das abordagens que eu vou vir a trazer aqui. O ato de emigrar não é nem um pouco anormal. Eu concordo e acho que o doutor também concorda. Tu percebi aqui no Não é um ato antipatriótico, não, então. não é naturalmente não é. Porque é natural que o homem ou os animais no seu ambiente sintam-se desconfortáveis e saiam. Por exemplo, nós saímos de um determinado local que não tem um estudo como esse para vir aqui fazer um Certo. podcast, o que é muito normal. Mas o anormal é como? É como? Se vai se desprender o sentido patriótico, é anormal. Não é que o ato só de emigrar já deixa de ser um ato não patriótico. Agora, como tu emigras, é que deixa de ser. Epá, eu vou, vulgarmente, né? Vou sair da banda, a banda tá gato, já não volto mais. Esse é que são comentários antipatrióticos. Agora, eu se vou por falta de condições, trabalho, e depois aquilo que eu produzo trago para o meu país, trago minha família, trago para o meu bairro, porque eu vou atrás de uma realidade. Vamos supor que eu vá estudar. Eu vou lá, estudo, torno-me doutor, e claro que depois eu tenho que vir trazer aquilo que eu estudei, para que a geração futura não encontre o país nas condições que eu vivi também. Então, se vamos emigrar atrás de condições de vida, é necessário que essas condições que a gente encontre lá traga para o nosso país. Então, nós não vamos fugir. Esse ato de antipatriotismo já não é emigrar, é fugir, como estávamos até aquela conversa descontraída antes. Ok. Há uma diferença enorme entre fugir e emigrar. Emigrar é aquele que vai atrás de melhores condições de vida. E se achar que aquelas condições são razoáveis, traz ao seu determinado território. Nesse caso, há também uma necessidade de as escolas, o Estado, até porque esse é um tema. Eu, quando ouvia falar de imigração, ouvi ainda no ensino primário. Então, é necessário que as escolas comecem a passar esse lado da imigração, a ensinar como se deve fazer, se houver necessidade, se o país não oferece condições acadêmicas necessárias. Então, eu tenho essa visão do meu país. Vejo que o ramo educacional não está lá muito bom. Então, eu vou me formar ao professorado no exterior. É necessário que depois disso eu traga a minha experiência aos outros. Olha, lá onde eu vou, ensina-se assim, faz-se assim. Esse é que é um emigrar com um sentido patriótico. Como aconteceu com os três intelectuais muito famosos em Angola. Ao falar da história de Angola, né, a história da independência, conta essa história dos três intelectuais. Onde é que eles foram? Onde tiveram essa noção de liberdade, de patriotismo? Foram estudar no exterior por uma bolsa, mas sentiram a necessidade de trazer o que eles aprenderam aqui. Então, para concluir, o emigrar só não é um sentido, não acarreta nenhum lado antipatriótico. Mas como emigramos, ou se fugirmos da pátria, aí sim aparece a visão antipatriótica. Doutor Kingongo, como avalia essas pessoas que entendem que o ato de emigrar se configura como sendo um ato antipatriótico? Soares, eu colaboro com a ideia do meu colega Xanganeca de dizer que a imigração não é um ato antipatriótico. Tem nada a ver. Mas eu vou recuar um pouco no tempo para eu encontrar uma imigração antipatriótica. Foi o tempo de guerra, onde a pátria chamava os seus filhos para a defesa da liberdade, da independência, da paz. Muitos jovens na altura, nós éramos mais pequenos, obviamente, abandonaram a pátria para emigrar em razão da guerra. Porque ali onde nós conseguimos mensurar o patriotismo. Naquela altura, este ato de abandonar o país que estava em chama
e que éramos todos chamados jovens para lutar para a liberdade, para a paz, para a independência, aquele conjunto de situações que vivemos no país, na altura, isto sim se configura um ato de imigração e um ato antipatriótico. Porque é exatamente na altura que o país precisa de ti, você está a abandonar o país para sair. Isto sim. Agora, nos tempos atuais, não, isso não é um ato antipatriótico. Torna-se um ato antipatriótico quando tu sais daqui e falas mal da tua própria pátria. Porque não existe nenhum país do mundo que dá tudo a seus cidadãos. Não. Até em Portugal vais encontrar portugueses também a sofrerem. Portugueses também a dormir embaixo da ponte. Portugueses a mendigarem nas estações. Portugueses com as condições péssimas. E também esses indivíduos, estas pessoas, tenham o sonho também de sair deste país para ir procurar as melhores condições de vida. Ou seja, quando eu não encontro uma oportunidade no território onde eu me encontro, o que é que eu vou fazer? Eu vou sentir a visão de um outro território. Eu costumo dar um exemplo quando falo de imigração. Eu estou em minha casa, com fome, e a minha vizinha está a fazer ali um bom frango a fritar. Aquele cheiro vai chamar-me a atenção. Talvez de ir cumprimentar a vizinha, de saber como é que está, para quando chegar a fase da divisão lá do alimento, que eu possa beneficiar alguma coisa. Efetivamente. Mas como eu vou beneficiar desta coisa, eu regresso para a minha casa. Porque eu não vou ficar lá para sempre por causa do frango. E eu concordo, quando a gente vai emigrar, é na perspectiva de encontrarmos as melhores condições e nos organizarmos no nosso território. Aí dizia Agostinho Neto, havemos de voltar. Né? Se havemos de voltar, independentemente da minha saída, que não é um ato antipatriótico, eu vou buscar as melhores condições e tarde ou cedo eu vou regressar. Eu vou estudar para o exterior. Quando eu terminar, tenho que voltar para vir dar a minha contribuição. A não ser que digas que já não me revejo com as políticas praticadas naquele território que te pertence e você decide fixar-se no território que você fez uma imigração. Aí sim, eu digo que é um ato normal, é um ato antipatriótico ou um ato que configura no sinônimo de ingratidão. E muitas das vezes os angolanos, quando saem daqui, chegou, por exemplo, em Portugal, está a comer um queijo que em Angola não comia e vai dizer, olha, nós aqui estamos a comer o queijo. Não, o queijo é a realidade dele. Lá aqui não era queijo, em Angola era genguba, era muamba, era, sei lá, qualquer coisa que a gente colocava no molho. A evolução social há, mas nós não podemos fazer um comparativo. Soares, tu nunca vais comparar a tua mãe com a mãe do Antônio, porque a mãe do Antônio trata bem o Antônio e a tua mãe deixa de ser tua mãe. Não. Cada um tem uma mãe, cada um tem um território, cada um tem uma pátria e cada pátria tem as suas realidades. Nós tivemos o ano passado num congresso em Havana, uma das frases que me chamou a atenção em Havana é pátria ou morte, pátria ou morte venceremos. Significa que pela pátria, vida ou morte, no final nós temos que vencer. O cubano tem isto como um legado da sua própria terra. Porque o cubano hoje pode sair do território, cria as condições onde for, mas a sua terra vai ser sempre a sua terra. Portanto, nós temos que desconstruir esta tendência e olharmos sempre no processo de migração de jovens que estão a sair da Angola para o exterior do país, que são jovens
antipatrióticos. Não, não são antipatrióticos. Estão em procura das melhores condições de vida. Até porque todo o dinheiro que a gente conseguir lá, compramos aqui um terreno, fizemos uma casa, construímos, enfim, melhoramos a casa do pai, da mãe, enfim, criamos as condições. Lógico é que a única diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada é a diferença que tu não encontras justamente nos dois lugares. Portanto, ou seja, quando tu vais para um outro território, tu encontras aquilo que no teu território tu não tinhas a possibilidade de alcançar e consegues alcançar lá. Mas é questão também de visão, repito. Porque você deixa aqui o território, mas o português vem, da agricultura fica milionário. Depois, tarde ou cedo, você quando voltar para o país, vai trabalhar dentro da fazenda deste português que ocupou hectares e hectares durante 5, 10 anos. O que é que vai acontecer? Nós nunca vamos evoluir. Vamos continuar sempre a fazer a roda no mesmo sítio. Muito obrigado, Dr. Kingongo. Evita, eu vou mais uma vez dirigir-me ao pessoal que está lá em casa. Eu, infelizmente, não consigo acompanhar. Parece que estou com algumas dificuldades no meu sinal em receber o feedback do pessoal que nos acompanha lá em casa. Mas, em todo caso, eu vou mais uma vez estender o sinal a você que está aí desse lado. Se está aí conosco, não deixa de nos acompanhar e queremos então ouvir e também ler as vossas reações. Por favor, continue desse lado e nós estamos aqui a evoluir já para a segunda parte da nossa entrevista, onde vamos, dentre outros fatores, abordar os impactos sociais e económicos que o fluxo migratório juvenil poderá então causar ou trazer à economia angolana. E gostava já a seguir direcionar mais uma questão desse jeito mesmo. Quais são os impactos económicos que os meus convidados acham que a imigração poderá acarretar para Angola, uma vez que a juventude que está a sair parece que é uma juventude qualificada, uma juventude que teria muito a agregar, não é? É essa juventude que sai para ir procurar melhores condições de vida. Quais os impactos económicos e sociais que esta atitude poderá acarretar? Qualquer um de vocês pode começar. Olha, na minha perspectiva, e eu faço aqui uma análise muito forte relativamente à nossa juventude, que são jovens qualificados, né? Com uma formação superior nas áreas de ciências, nas áreas técnicas, engenharias e por aí fora, que deixam o país e muitos deles, ou 80% deles que vão para esses países para emigrar, nunca vão exercer aquilo que eles se formaram em Angola. Entretanto, posto lá, imagino que era engenheiro informático, chega lá, vai trabalhar numa McDonald's. Chega lá, vai trabalhar numa empresa de empilhadora, por exemplo. Mas não está a exercer aquilo que ele se formou no país de origem. Estes jovens deviam estar aqui, como muitos de nós estamos aqui. Não estou aqui a querer dizer que não podem sair, atenção. É um exemplo que nós queremos aqui ver o impacto do ponto de vista econômico. Deviam trabalhar, mas por falta de oportunidade, também aí concordo, não estou a me contradizer, conhecemos a realidade social, por falta de oportunidade, que deviam contribuir pelo saber, o conhecimento que eles adquiriram na própria terra, mas por falta de oportunidades, eles saem. E quando saem, é claro que o desenvolvimento econômico do país fica afetado. E fica afetado por um lado. Por outro lado, é que quem vem nos substituir é sempre o estrangeiro. No final da carreira desse indivíduo, vai e leva o seu conhecimento. E nem sempre partilham o conhecimento com os demais jovens que eles encontram aqui.
Portanto, quando nós saímos neste processo de imigração, tem um impacto econômico, social muito forte. Temos que perceber isso. E principalmente naquela imigração forçada por razões daquilo que nós já acabamos aqui de demonstrar. A falta de oportunidades, muitos jovens se formam, não encontram emprego, ou quando encontram um emprego o salário não satisfaz e tendencialmente vão comparando com outros salários de outros trabalhos que existem lá fora. Mas aqui há uma diferença entre trabalho e emprego. E 90% dos nossos jovens não querem trabalho, querem emprego. Em Angola, atenção. Querem Há alguma emprego. diferença, doutor? Exatamente, já vou chegar. Em Angola nós queremos emprego. O emprego é o quê? Emprego, eu trabalho aqui na sede de Home Live TV, ok. TV, sou operador de câmara, todos os fins do mês, a Home Live me paga 300 mil kwanzas. Agora, se uma boa cifra, não produziu, porque eu sei que eu tenho o meu emprego, no final do mês eu vou receber os 300 mil kwanzas. Este é o sonho de muitos de nós jovens, pois embora já não sou tão jovem, agora já sou senhor, considero-me senhor, de muitos jovens é ter emprego, mas não querem ter trabalho. E quando nós imigramos... O que deveria ser trabalho, doutor? Vou já chegar, por isso mesmo, é provocativo mesmo. Quando nós imigramos lá fora, nós não vamos atrás do emprego, vamos atrás de trabalho. Trabalhou X hora, ganha X. Não há contrato de trabalho, não há prestação mensal que tem que pagar no final do mês. Faz um bico aqui, faz um bico ali, faz um bico aqui. No final do mês ou ao longo da semana, até paga-se diariamente, semanalmente ou mensalmente, sem nenhum contrato, e tu consegues ter este dinheiro. Significa que quando nós vamos lá, empreendemos o nosso esforço físico, empreendemos o nosso conhecimento, vendemos as nossas capacidades, não no emprego, mas sim no trabalho. Aqui eu limpo o chão, das 7 às 12, lá sou empilhador das 12 às 18 e vou para o aeroporto limpar os vidros das 20 à meia-noite. Quando eu chegar a casa, semanalmente, pagam-me. Este esforço que a gente faz lá, não queremos fazer aqui. Porque aqui nós queremos usar gravata, queremos estar bonito, quero dizer, quero trabalhar na empresa X, na Unitel, na Indiama, na Sonangol, enfim, quero ter um nome. Mas lá não se tem nome de emprego, mas tem nome de trabalho. Estás a fazer o quê? Para estou na limpeza. Estás a fazer o quê? Estou na empilhadora. Estás a fazer o quê? É para estou a limpar os vidros no aeroporto. Estás a fazer o quê? É para estou a lavar louça no restaurante. Estás a fazer o quê? Percebe? E se nós invertêssemos este quadro aqui, e hoje fala-se muito das pessoas que estudaram a gestão e por aí fora, falar de empreendedorismo. É uma forma que nós podemos começar aqui e lutando para que o fruto do nosso trabalho seja visto amanhã. Mas por causa de um outro fenômeno, e com todo o respeito à nossa juventude angolana, que eu amo bastante, todos nós queremos mudar de vida de um dia para o outro. Fenômeno de imediatismo. Até quando começamos a trabalhar aqui? Não fez ainda um ano de trabalho. Quer ter já Jeep, quer ter já uma casa, quer ter não sei o quê. Quer dizer, há uma ânsia de desenvolver já, coisa essa que quando a gente vem lá fora, a gente esquece que tem que comprar um carro, a gente esquece que tem que comprar uma casa, a gente esquece porque a gente faz conta e faz economia. Portanto, este jovem que, dentro deste processo de migração, o nosso grande problema é, quando a gente sai, lembrem sempre que nós também estamos a afetar onde saímos, economicamente. Porque são estes jovens que deviam trabalhar nas indústrias, infelizmente não têm oportunidade, ou temos poucas indústrias, deviam trabalhar nas fábricas, não têm esta oportunidade, ou têm pouca
pouca possibilidade de trabalhar nas indústrias e muitas das vezes estes jovens que vão saindo aqui nem sempre têm a qualificação. Atenção, nós reiteradamente dissemos, para se trabalhar não precisa ser universitário, não precisa terminar licenciatura, não precisa terminar mestrados, doutorados e por aí fora para ser chamado senhor doutor, senhor engenheiro. Não, existem muitos cursos técnicos que também pode levar o indivíduo a fazer uma gestão de trabalho. Eu vou dar um exemplo. Um bom canalizador aqui, quando digo bom, é tecnicamente bom, comportamentalmente bom, pessoas comprometidas com o trabalho, responsáveis no trabalho, tu podes fazer a tua vida na maior naturalidade. Tens aí 4, 5 obras, vai recebendo aqui, recebendo ali, faz um programa de trabalho e vai gerindo para responder à demanda dos clientes, organizadamente. Se lá fora a gente consegue ter 3, 4, 5 empregos, 6 bicos, como se diz na gíria, aí até digo não emprego, mas trabalho. Emprego nós temos em Angola, né? Lá é trabalho. Por que não também aqui em Angola? Não podemos pensar de forma diferente. Uma pergunta retórica que evidentemente lá em casa poderão responder. Vamos também estender a palavra ao Félix, de forma a se pronunciar relativamente aos impactos económicos e sociais que o fenómeno da imigração poderá então acarretar em Angola. Antes que eu responda a essa questão, gostaria antes retroceder mais um bocadinho. Eu não corroboro com o doutor. Acho que já é uma questão ultrapassada, mas fiquei aqui a refletir depois. Quando o doutor apontou a guerra como um dos fatores, quando usamos a guerra para imigrar, né? Como um ato antipatriótico. Depois somos solicitados a voltar e não regressamos à nossa terra. É um ato antipatriótico que eu posso dar exemplo, é do tipo, eu ganho uma bolsa de estudo, vou para lá fora estudo e depois eu não regresso em Angola para servir as cláusulas que vêm lá nessa determinada bolsa. Pronto, considera essa atitude um ato antipatriótico. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje e nos dias anteriores também. Em todo momento, esse será um ato antipatriótico. Agora, respondendo à atual questão das causas econômicas, ou dos impactos, melhor. Dos impactos econômicos da imigração juvenil, nesse caso. Todo mundo sabe que a juventude é o maior recurso humano de uma determinada nação. Isso é evidente, que o recurso humano é a maior força que uma nação pode ter, fora dos recursos minerais que essa nação oferece. Mas se o recurso humano não estiver bem equipado, não estiver bem formado, não estiver bem constituído, esse país nunca irá para frente. Vou dar exemplo. Quando é que uma nação não tem o recurso humano bem constituído? Quando começa a ter esse desfalque de quem podia exercer a função de polícia, vai embora. Quem podia exercer a função de professor, vai embora. Quem podia exercer a função de taxista, vai embora. Quem podia exercer a função de padeiro, vai embora. Quem podia exercer muitas outras funções, começam a se retirar desse país. A produção torna-se baixa. Se damos exemplo numa fazenda em que se trabalhava 100 homens, se produzia, vamos supor, 20 toneladas de arroz. Se reduzimos, ou se dos 100, 60 demitem-se automaticamente por má condições de trabalho, porque a fazenda não está bem equipada, automaticamente a empresa começa a produzir pouco, porque a mão de obra também é pouca. Já não vai atender às necessidades que aquela mesma fazenda necessita. É como a Angola. Essa demanda ou essa saída populacional de Angola para os outros países tem sim impacto econômico, social, redução demográfica vai se resistir. O engraçado, ou o que mais me assusta, é que é
naturalmente a população ativa. Certo. É a juventude que está a sair. Não é o velho, não é a criança que vai estudar e depois voltar. É quem já devia exercer uma determinada função. Então teremos sim, sempre teremos e vamos registrar consequências ou impactos econômicos e sociais dentro do país, enquanto a juventude vai se retirando. Há uma outra característica associada a um indicador econômico que é o Produto Nacional Bruto. Normalmente é um indicador econômico que leva em consideração aquilo que é a produção dos angolanos ou das indústrias angolanas, independentemente do lugar onde funcionam. E parece que esse indicador econômico em Angola é dos mais baixos se compararmos com as outras economias em África, pelo menos as que fazem parte do top 10, né, de economias em Angola. Será que há essa falta de cultura de repatriamento do capitais dos angolanos, a que se deve isso? É também um ato Uma pergunta muito bonita. não patriótico, Dr. Kingongo? Vou começar por si. Eu queria começar, Dr. Félix. Não, Não, se quiser, pode começar à vontade. O doutor já respondeu a essa questão. Já, não é? Eu vi-te a indicar e entendi que querias que o doutor começasse, Já abordou esse mas pode, tenha primazia, se faz favor. Eu costumo dizer, não sou economista, mas há coisas que não precisa ser Economista para perceber. perceber. E eu ainda acho que, do ponto de vista daquilo que é a nossa realidade, é preciso percebermos onde é que está o nosso PIB. Uhum. E para falar do PIB, vamos falar da nossa economia. Não somos produtores. Nós não produzimos absolutamente nada. Nós extraímos diamante, petróleo, recursos marinhos e por aí fora, e outros minerais. Mas ainda assim, nós não temos as indústrias transformadoras aqui no território. Logo, se olhares para a condição econômica do nosso país, consegues perceber que no final de tudo o PIB nunca será aquele PIB que venha a demonstrar um crescimento econômico e que tenha um reflexo na população. Angola tem 18 províncias, daqui a pouco terá 21, 24, 24 ou 20? 21. A ideia é, acho que vamos ter mais aí. Vamos ter mais. Sim, vamos ter mais. Ok. Porque antes Que de tipo 2017, de desenvolvimento nós temos em cada província? Desenvolvimento? Outra interrogação, cada um responde. Temos algum desenvolvimento? Coloquei no ar. Tirando, supostamente, Luanda? que é o centro, e que às vezes quando se fala de Angola, as pessoas só querem falar de Luanda, parece que Angola é só Luanda. Eu costumo dizer isso, Angola não é só Luanda. Uhum. Angola são as 18 províncias. Cabinda tem o petróleo, o Zaire tem um bocadinho de petróleo, as Lunda onde tem os diamantes, e um bocadinho de corredor aqui no nosso mar, onde temos alguns recursos marinhos que acabamos por extrair. Mas o grande problema é só há um desenvolvimento quando as pessoas crescem, quando as pessoas se evoluem, para poderem dar retorno. Porque somos nós que produzimos a nossa economia. Somos nós que fazemos com que haja uma robustez da própria economia. As políticas são traçadas, as políticas são gizadas no sentido de que o próprio ser humano, o próprio homem, é que tem que ser capaz de fazer a produção. Porque o PIB não vai crescer com todos nós aqui cruzadinhos. Não. Tu tens que produzir, eu tenho que produzir, ele tem que produzir. Estamos a produzir agora, atenção. Todos nós temos que produzir, temos que fazer alguma coisa. E uma das coisas que vem demonstrar que existe um crescimento bruto é quando, na parte da agricultura, nós fizemos um investimento sério.
para que haja o equilíbrio do produto bruto versus a qualidade da população. Há um déficit no que diz respeito ao investimento agrícola? Olha, não sou agrônomo, eu Aham. respeito muito as áreas dos outros, mas também não precisa ser agrônomo para saber que alguma coisa está falhando na agricultura. Vamos crer que o novo ministro, segundo a história, já conhece a casa, venha dar uma outra dinâmica na agricultura. Porque sem agricultura não há uma estabilidade. Porque para que um país comece a sentir um conforto, nós temos que comer. Para trabalhar temos que comer. Para pensar temos que comer. E a comida sai do campo. A fruta, as folhas, os tubérculos, enfim, é no campo. E se nós não produzirmos para vir fazer face ao diamante, face ao petróleo, face a outras situações, é como tens muito dinheiro no bolso e sais daqui do estudo e não tens sítio para comer. Significa que não há um desenvolvimento. E quando nós não comemos, nós não produzimos. Quando nós não comemos, nós não temos a capacidade para o desenvolvimento. Quando nós não comemos, a parte cognitiva fica afetada. Quando nós não comemos, significa que, se olhar para todas as esferas que existem, que venham a alimentar o nosso PIB, vamos ter sempre este déficit que nós temos. Muito obrigado, Dr. Kingongo. Félix dos Santos, diga-nos lá também como você avalia essa falta, eu diria provavelmente cultura, né? Por parte dos angolanos que estão lá fora, em repatriar capitais para de alguma forma participarem também com aquilo que é a economia do nosso país. Esse aqui também é um outro ato antipatriota da imigração. Ok. É o ato principal e é que estamos a ter e vamos ter ainda mais. Por quê? Porque a juventude vai. É que eu disse aquela hora. Eu ouvia falar da imigração pela primeira vez no ensino de base. E de todas as formas, cresci, fui crescendo, fiz o ensino médio, graças a Deus, em ciências sociais. Tive a graça de falar de novo da imigração. E em nenhum ponto eu fui alertado sobre o processo de repatriamento de capitais. Quer dizer que se eu emigrasse um dia sem ler, sem ter que investigar nada, eu podia ir e utilizar a minha renda simplesmente lá. Mas agora eu já tenho uma outra alerta que quando eu vou, eu devo produzir o meu país. Mas há necessidade de se criar políticas necessárias. Porque hoje em dia tirar o euro de lá para Angola de forma individual é uma enorme burocracia, digamos assim. É uma enorme burocracia. Então, podia-se optar mais. O Estado já deu conta, e todos nós demos conta, que o objetivo da juventude hoje em dia é sair do país. E isso aqui será uma ideia que não vai morrer agora. Porque até crianças já sonham com isso. Já sei que tenho minha tia fora, vou crescer. Quando eu tiver que fazer a 10ª, a faculdade, também vou. Então, podia se alertar já. Olha, se vamos, é para fazer crescer Angola. De todos os países no mundo, existe um. Existe um que é muito bem assente. E assente por quê? Porque recebeu força de várias nações. Recebeu recursos humanos de muitas outras nações. E agora a China também adota esse método de mandar chineses em muitos outros países. Eu já ouvi que até os médicos cubanos que vêm aqui, o salário vai para lá e só depois é que vem para ele. Então tem que se criar políticas. Vamos emigrar e vamos tentar trazer aqui o que a gente produz, o que a gente tem lá, para ver se façamos. Porque depois começamos a ter aquela, de que a pessoa morreu aqui ou é procurado aqui, o que ele produziu lá fica preso lá. Nunca se sabe o que ele tem. E se calhar um montante que se trazemos aqui, podia se investir a um determinado local, podia se alavancar mais um determinado local. Posso terminar assim? Nós agradecemos. Outro indicador econômico que também muito se tem verificado
é o PIB per capita, não é? O PIB per capita consiste na renda que cada um dos angolanos provavelmente tem de acesso para lidar com as suas necessidades primárias. Entende-se que esse indicador econômico em Angola também é dos mais baixos que existe e muita gente que nós andamos a inquirir e entrevistar entendem que é outro dos muitos fatores que têm para então irem-se embora de Angola. Como é que os meus convidados avaliam esse problema de PIB per capita? E quais vocês acham que seriam as medidas que o executivo ou quem de direito deveria tomar de formas a melhorar isso e quem sabe manter os angolanos em Angola? Olha, quando nós temos uma renda que não consegue satisfazer as nossas necessidades, aí começa uma dor tremenda, uma instabilidade social, uma instabilidade econômica e até vou mais longe, uma instabilidade do ponto de vista psicológico. Porque eu, se sou professor, o dinheiro que eu ganho não consigo distribuir, a minha renda, não consigo fazer uma distribuição equitativa junto das minhas necessidades, é claro que cria sempre uma certa instabilidade, para começar. Por outro lado, é preciso pararmos para pensar que o que eu pago em alguém, se me pagassem a mim, como é que eu iria viver? Ponto de partida. Porque a ideia é, nós não estamos a falar que haja salários muito altos, mas também não gostaríamos de ter salários muito baixos. E muitas das vezes não falo de salário, falo do nível de vida, que não há uma compensação justa daquilo que nós temos como uma renda. Logo, a distribuição para todos não se consegue equilibrar para que cada um de nós, aquilo que produz, seja algo nivelado dentro da sua sustentabilidade. Ponto 1. Temos que olhar para a qualidade de vida, o poder de compra. Ponto 2. Temos paulatinamente olharmos para aquilo que são os salários a nível nacional versus a vida em si, para que haja um equilíbrio. Hoje o salário mínimo nacional, quanto é que é? Os senhores estão por dentro dessa informação, é 100 mil kwanzas, é isso? 70 mil kwanzas? Não tenho bem. A última atualização consta-me que o salário mínimo nacional era 70 mil kwanzas. Isso é o suficiente para viver em Angola? Independentemente É uma questão muito pessoal. Gostava que respondessem. Independentemente do nível de vida que cada um de nós possa ter, mas é preciso olhar para o nosso mercado. Porque assim, o bem-estar é para todo mundo. Todo mundo tem que viver bem, todo mundo tem que se sentir que eu ganho meu pouco, mas este meu pouco consigo satisfazer as minhas necessidades. Ok. 100 mil, saímos para 35, agora para 70 ou 70 e qualquer coisa, estamos a subir sim. Mas o problema é a subida versus o nível de vida que nós temos. Onde poderemos dizer que ainda não satisfaz as nossas necessidades. Félix Xanganeca, por favor, tenha a bondade. Se olharmos para a renda per capita, né, vamos dizer que a economia nunca cumpriu o seu principal objetivo. Certo. Caso, o principal objetivo da economia é a distribuição equitativa de bens, né, econômicos. Dos bens insuficientes para necessidades. Então, se olharmos para a renda per capita, a economia em Angola nunca cumpriu em nenhum momento o seu objetivo principal. E é muito lastimável pensar num salário de 70 e alguma coisa mil em Angola quando temos as condições em que vivemos em Angola. 70 mil kwanzas versus os preços do mercado,
que temos atualmente é meio caminho para que a juventude pense logo na imigração. É meio fundamento para que apresentemos o pretexto de que em Angola não temos melhores condições de vida. Acham que a sociedade em si estimula as pessoas a saírem? O ambiente estimula, por acaso estimula. Reúne todos os requisitos necessários para... Parece que temos um sistema de expulsão. Atualmente em Angola, sim. Para além da imigração em Angola ser voluntária, até certo ponto está a ser forçada. Okay. Está a ser forçada. Falamos aqui a princípio que a maior parte da juventude que imigra são pessoas já formadas, pessoas que se calhar têm a dar alguma coisa ao país. A questão que eu coloco é por quê? É porque não têm condições. Porque não obstante de eu ser formado, eu tenho que ter sítio para trabalhar. Tenho que ter sítio para exercer a minha função. Até pode, sim, o doutor disse aqui, nós podemos criar condições individuais de investimentos e tudo mais. Mas agora, o capital inicial, o que investir? É citado até que qual é o construtor que antes de construir não olha as bases, se lhe favorece ou não. Eu vou investir, eu tenho o pensamento de investir. Como começar? Eu posso até ter ideia, mas agora o fundo, o capital inicial não tenho. E quando se vai solicitar créditos, é uma enorme burocracia. Eu já tive até a graça de ir tentar solicitar um crédito a um dos bancos para não ter que passar publicidade. E só a condição em que me puseram, já vi que não era necessário marcar mais nenhum passo. Já vi que não era necessário. Era um stop. É uma coisa enorme. Então a renda per capita em Angola é muito, muito baixa e cria, claro, condições de retirada da juventude, cria condições. E se não melhorar, vai criar ainda mais. Nós, enquanto observadores sociais, também podemos constatar que parece que mais do que a sociedade reunir essas condições que de alguma forma estimulam a juventude a sair, parece que há também hoje um sentimento profundo de desilusão com aquilo que é a própria Angola, o próprio país. Doutor Kingongo, qual é o conselho que dá às pessoas lá em casa? E gostava também que passasse a sua opinião pessoal relativamente ao sentimento hoje que nutre pela mãe pátria, porque parece que hoje muitos jovens, pelo menos aqueles que nós ouvimos, 3 em cada 4 que pretendem ir lá fora, pretendem estabelecer-se lá e não mais voltar, até que alguma coisa aqui altere. Qual é a sua visão, qual é o conselho que manda lá em casa? Uma vez que já atingimos 1 hora e 15 minutos de programa, a hora passa muito rápido. Olha, particularmente, ainda tenho esta pátria, a terra, este sol, como meu lugar, minha terra. Independentemente dos problemas que nós estejamos a viver, ainda é meu país. Não significa que se eu venha encontrar uma oportunidade melhor, eu não vá. Não, eu vou. Se encontrar uma oportunidade melhor, eu vou. Né? Mas, enquanto esta oportunidade que eu tenho cá ainda me satisfaz, eu estou aqui tranquilo. Mas lembrar que qualquer desequilíbrio social, porque sou um ser humano. Temos que estar em estado de alerta, então. Exatamente. Qualquer instabilidade, eu tenho mesmo que sair. Eu vou. Vou por quê? Porque talvez o que eu tenho aqui já não me satisfaz. Então, como eu preciso muito mais ainda, eu vou deixar e eu vou. Mas atenção, nós já dissemos aqui, nós às vezes temos uma desilusão atrofiada também. Já é uma desilusão, mas ainda é mais atrofiada também, relativamente à perspectiva do país. Nós entendemos, nós reconhecemos, o Dr. Janganeca disse muito bem aqui, algumas coisas não funcionam, precisamos de melhorar muita coisa, aliás, o próprio executivo diz que corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Significa que aquelas coisas que estão mal devem ser corrigidas. E nós apontamos aqui. O índice de desemprego é muito elevado, precisamos que haja mais abertura.
Mas este emprego não é na função pública, atenção. Porque às vezes quando falamos de emprego, queremos olhar para a função pública. A função pública não absorve tanta gente. Mas nós temos que ter os investidores que trazem aqui os seus dinheiros, que criam aqui condições, fábricas, indústrias. E Os investidores entendem que o ambiente não é dos melhores, Dr. Kingon. Não, mas as coisas vai melhorando. É preciso também olhar no histórico do país, atenção. Né? Nós também não somos um país tão virgem assim como se pensa, do ponto de vista de política, do ponto de vista social. Vamos se erguendo aos poucos para que na comunidade internacional vamos passar uma outra imagem. Porque somos nós que falamos tão mal do país, e somos nós que queremos que o investidor venha aqui montar uma fábrica para eu ir trabalhar. Claro, se a tua casa, tu não consegues preservar o ambiente da tua casa, e vou dar um exemplo aqui só para picar um bocadinho as senhoras, há mulheres que falam da sua casa à vizinhança toda. Na minha casa, não sei, na minha casa. Esses todos os vizinhos nunca vão olhar bem para a tua casa, porque tu és a própria pessoa que devia guardar a imagem da sua casa, és a pessoa que vem expor a tua própria casa. É exatamente olharmos para o patriotismo de nós angolanos. Você pode emigrar, imigra, mas não vai emigrar para ir falar mal do país. Não vai emigrar. Como diz o velho adágio, roupa suja lava-se em casa. Exato. Não vai emigrar, chegar lá e dizer que Angola é tua. Não, é a tua realidade. Onde tu nasceste. É a tua realidade. Agora, nós temos que lutar para que possamos mudar esta realidade. Eu hoje fico feliz porque eu estou aqui num estúdio de jovens, pelo visto, conheci o diretor da TV. É um jovem. Mas atenção, eu não estou a ver este jovem da Home Life TV que começou hoje, agora. Eu estou a ver esse jovem daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Poderá ser o diretor de informação da TPA, mas é preciso percorrermos, é preciso fazer o caminho. Jean Piaget dizia, só se faz caminho caminhando. E muitos de nós jovens, já não sou jovem, muitos desses jovens, né, não querem caminhar. Está mesmo a enfatizar que já não é jovem, doutor. Não sou jovem, já sou 40. Querem chegar no destino sem percorrer um caminho. Logo, se quiser regressar, já não tens caminho, porque tu não fizeste caminho. Okay. Então, é preciso que nós caminhemos devagar. Só se faz caminho caminhando. Quando você caminha, o primeiro caminhou, o segundo, o terceiro, há um caminho. Significa que temos a saída, o caminho aberto, e também o regresso, o caminho também estará aberto. Portanto, nós não condenamos a imigração. Não, nós não condenamos. Mas que possamos ter uma imigração tranquila, uma imigração obedecida. Eu saio daqui, vou para Portugal, vou trabalhar, conseguir um emprego e tal. O que eu conseguir lá, ok, se é para trazer aqui o dinheiro, repatriar as finanças, ok, manda. Mas ainda assim o que se vive hoje na nossa realidade. Mesmo tendo esse número avultado de jovens a sair, segundo os economistas, sai mais dinheiro da Angola para Portugal, por exemplo, do que para Portugal para Angola. Isso é um dado para dizer que parece mentira que o dinheiro ainda está aqui. Entende? É por aí. Parece mentira, mas o dinheiro ainda está aqui. Sinta à vontade. O Félix. Eu queria aproveitar essa brecha, doutor, para dizer assim. Por que quando o africano sai da sua terra natal, vai para o Ocidente, é tratado como imigrante? Certo. Quando o Ocidente sai da sua terra natal para a África, é investidor. Pronto. A imigração é muito, muito bom para quem recebe. Para quem recebe. O europeu já deu conta que recebendo imigrantes, esses problemas que temos ouvido a falar de que Portugal está a chutar os estrangeiros, a xenofobia, políticas, isso é mentira. O país que recebe estrangeiro é sempre beneficiado. Por quê? Primeiro benefício da imigração é a produção de mão de obra barata. E todo mundo quer. Se nós vamos aqui a um angolano que repara telefone, né? Está um problema no telefone, está com o visor partido, é caro.
ele vai te cobrar um valor que vais fugir. Vai só aos congolenses, leva o mesmo que fiz. Você vai dar conta, aquilo que você tem é o que vais pagar. Acontece, vamos a uma loja de peças de carro totalmente equipada, por exemplo, né? Vamos lá tentar ver As famosas representantes. representante, comprar um óleo, trocar um cálcio e vamos sentir o preço. Vai ao mercado dos Correios. Aquilo que tu tens é o que vais pagar. Falo isso por experiência própria. Agora, lá na Europa ou lá fora, acontece o mesmo. O branco lá não lava louça. O branco lá não lava louça, o branco lá não quer limpar o chão, o branco lá não quer fazer o trabalho que o estrangeiro faz. No fundo, isso nos remete à questão que o Dr. Kingongo havia dito de que nós não queremos trabalhar na empilhadeira aqui em Angola. Mas não sei já o quê. trabalhamos, sim, o pronto. nacionalista não quer fazer esse trabalho. Aí também busco de novo um outro exemplo que o doutor deu, né? Do cheiro do frango da vizinha. Que o convida. Certo, daria esse exemplo, mas eu aí na casa da vizinha é para sentir o cheiro e depois na minha casa produzir o mesmo tempero e comer o frango. Seria assim, mas nós não, nós nos contentamos aí dar sempre bom dia. Ok. Até calculamos a hora do almoço, a hora do matabicho e tudo mais. Acontece, nós já sabemos que na Europa, em tempos de verão, há muito trabalho. Aconselho. O engraçado é que Angola está ter jovens especialistas em imigração. Especialistas em imigração. Se quiseres visto, aguarda aquela hora, o teu visto vai sair rápido, dá entrada em tempo X, vai no período X, vais trabalhar e tudo mais. Mas nunca trazemos o tempero que sentimos de lá para cá. Ou seja, nós nos abrimos para experimentar e temos isso. exigências. Para ir lá tens que levar 3 milhões. Você não trabalha, mas consegues fazer o esforço de conseguir os 3 milhões para levar para o exterior. Está vendo? É um dos requisitos, levar dinheiro no exterior. Se não tens, te chamam no gabinete e achas que estás a voltar para o teu país. Tens que levar. É mais ou menos assim. Nós agradecemos, Dr. Xinganeca. O nosso tempo, a conversa está de fato muito boa, mas nós não podemos aqui dar asas à nossa imaginação. Do contrário, nunca mais saímos daqui. E o tempo já foi. Para terminar, eu gostava de convidar os meus convidados para o pleonasmo a darem assim uma última palavra de apreço àqueles que eventualmente pretendem emigrar a curto prazo, se calhar a médio, talvez a longo prazo, e as vossas próprias experiências, porque convenhamos, olhamos aqui para o nosso mais velho, que não é jovem, parece que tem experiências da imigração, e gostávamos também que passasse aqui lá em casa essa experiência. E qual o conselho que vocês deixam à juventude se tiverem que emigrar? Olha, 1 minuto, Dr. Kingon, ou 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Certo. Não, mas vamos embora. Parabéns para aqueles jovens que têm este sonho de emigrar. Parabéns, sucesso. Ok. Mas qualifiquem-se antes de viajar, antes de emigrar. Porque também lá as coisas não caem do céu. Não, lá também se trabalha. Lá também luta-se. E luta-se mais ainda. Se aqui nós lutamos com calor, lá luta-se com frio. Aquele frio difícil, tens que ir para a estação, tens que pegar o comboio, o metro e tal. Que não é muito fácil. Significa que a vida não é fácil nem em Angola, nem na Europa. Nem hoje, né? Em nenhum lugar. Mas, desde que o teu processo de imigração seja algo com objetivo bem traçado e sucesso. Mas aqui recuo rapidamente para dizer como é que um jovem consegue gastar 3 a 4 milhões para emigrar se este dinheiro que ele podia começar aqui um negócio para fazer sucesso. É uma pergunta e tanto. Então, vamos começar aqui, muitas das vezes, a repensar um pouco este processo de imigração. Porque há jovens que vão emigrar, aqui tem futuro, aqui tem sucesso. Mas porque o A viajou, o B viajou, o C viajou, todo mundo viajou, eu também já não fico mais aqui.
vendo o carro, vendo a casa, vendo tudo. Quando chegar lá, a realidade é totalmente diferente. E muitos não estão a regressar porque já estão mesmo envergonhados. Nós agradecemos, Dr. Kingongo. A você que está envergonhado, está no exterior, o país é teu, não te acanhes, volte para casa, caso as coisas lá não estejam a dar certo. Seja o filho pródigo. Félix, por favor, tenha bondade. Eu tenho antes medo, tenho muito medo que a imigração vire finalidade da juventude. Ok. Esse, e não um meio, sim, certo? Tem sido o meu maior medo. Eu tenho medo que a população ou o pessoal angolano que nascer depois dos nossos ventres vejam a imigração como trabalho, vejam a imigração como o caminho, vejam a imigração como um refúgio. E tenho também medo de que nós um dia deixemos Angola para sempre. Eu sou imigrante. Sou da tribo local Alundala, nasci na província do Uíge, município de Cangola. E depois dos meus pais me terem nascido, migraram para aqui, com 2 meses apenas de vida comigo. Mas, graças a Deus, o sentido patriótico do meu pai ainda falou mais alto. Quando chegou a etapa de me registrar, perguntou-me como seria o meu nome. Se entra o Xinganeca ou se não entra. Criou-lhes nome, né? E eu aceitei o Félix Xinganeca Paulo dos Santos. E ao registrar-me, levou-me até a minha terra natal. Fiz o meu registro lá em Cangola, banhei no rio Coque, um rio muito famoso lá. E quem vai em Cangola não vai naquele rio, não foi em Cangola. Okay. E um dos fatos que me chamou mais atenção é que em Angola, na época do meu pai, tinha uma escola grande, acho que é uma das primeiras escolas agrárias em Angola, de agronomia. A escola forma a letra Z. E antes da guerra, era uma escola muito frequentada. Jovens emigravam do Uíge, do Negage, da Damba, dos outros municípios, até aquela escola. Mas quando a geração do meu pai sai, aquela escola até hoje anda abandonada. Nunca mais ninguém lá foi para tentar alavancar. E me dói esse sentido antipatriótico, antitribal, antiétnico, né? dos meus parentes daquela terra que abandonaram aquilo. O engraçado é que todos os governos que vieram depois naquela província, nenhum prestou atenção naquela escola, que se podia alavancar, que se podia produzir bons agrônomos, até porque aquela terra é muito benéfica, é muito produtiva, uma terra muito fértil, sim. Que se investigarmos bem, sai até cobre. Ficou aqui uma dica, Félix, está a chamar a atenção dos investidores ali. Nós ainda vamos lá a explorar cobre. Pronto, agora o conselho para quem vai emigrar. Eu reitero o que o doutor já disse, para quem vai emigrar, boa sorte. É um caminho muito bom, por acaso. Só não devemos esquecer o sentido patriótico. Outra coisa que eu tenho medo, desculpa regressar, estava a me esquecer até, estava a conversar antes com o meu amigo Luiz Fernandes ontem. Eu disse, a imigração hoje em dia é moda. As pessoas não imigram porque vejam um benefício. Está na moda, é uma vibe. Sair do país é moda atualmente. Certo? Não estamos a ver a imigração como uma estratégia. Estamos a ver o fulano deu, eu também vou dar. Senão eu não vou ficar aqui na de benza. A música, tem uma música cantada por um codurista, é uma alusão à imigração. Parece eu estou vir de longe, apanhei minha casola. Não, é no sentido de tu sair. É uma alusão à imigração? Ou como é que não é que seja ilusão à imigração, né? Mas aquela é uma música motivacional. Tu trabalhas tanto. Ok, pronto.
encontras uma oportunidade. Como disse que virou tendência, entendi que já estão até a cantar, né? A ideia de... Mas agora quem viaja ao posto tem que fazer isso. Sim, pronto, eu tenho visto isso e essa é a razão de ter associado. Sim, concluindo. Sim. Tem sido moda a imigração, tem que se tornar já moda. E essa moda um dia, quer dizer, Angola vai ser um caminho apenas. A gente vem aqui, nasce e depois vai-se embora. Vamos oferecer mão de obra, força de trabalho, recurso humano às outras nações, enquanto devia ser aqui. Muito obrigado, Félix dos Santos, nosso filósofo em estudo, polímata angolano, guijense, para ser mais específico. Obrigado também ao Dr. Kingongo Avita pela sua presença aqui, nosso psicólogo clínico, especialista em psicologia social. Eu não sei se inverti a ordem das coisas, mas é psicologia e sociedade. Antes que deixa-me só passar. Sim, Félix. Eu tenho um segredo para contar. Quer revelar o segredo? Tenho um segredo. Vou dizer assim, jovens que estão para sair do país. Esse país está fofo. Tá bom. Esse país está fofo. Que eu diga ao doutor, né? Esse país está fofo. Tá mesmo. Eu já fiquei de pé o dia todo no aeroporto, 4 de fevereiro. É muito estrangeiro a entrar em Angola. Vem apenas com uma pasta. Mas o que está aí? Leva malas, 12 malas, uma pessoa. Esse país está fofo. Se vamos sair, é mesmo sair daí buscar alguma coisa para trazer aqui. Agora, se vamos sair para ir ficar lá, estamos a perder tempo. Porque o que temos aqui é o melhor que temos lá. Esse é o segredo que eu digo. Normalmente o estrangeiro traz o know-how. O famoso know-how. Vamos aproveitar. Bom, O segredo é vamos aproveitar as organizações. Provavelmente o know-how e outras ideias serão objeto de análise em próximas edições e ocasiões, para não sermos aqui muito longânimos, porque até já fomos. A você que nos acompanhou lá em casa, se efetivamente acompanhou, nós agradecemos ao Dr. Kingongo Avita, ao Félix dos Santos também, pela vossa presença aqui. E nós temos aqui uma tradição, não é? Uma cultura a nível da sede digital. Nós não terminamos nada, não terminamos nenhuma emissão do nosso programa sem fazermos também aqui uma alusão ao nosso ditado, que a sede digital movemos para o futuro. Quem quer emigrar pode emigrar, mas nós vamos mover-vos ao futuro, não é? É só isso que nós pedimos ao nosso convidado. Então eu vou dizer sede digital e os colegas poderão dizer movemos-te para o futuro. Pode ser? Maravilha. Sede digital. Movemos-te para o futuro. Com um bocadinho mais de garra, estamos a mover literalmente. Sede digital, movemos-te para o futuro. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ai, Jesus. Líder. Epá, nós já podemos apertar aqui as mãos. Passa aqui, Dila. Onde a pandula o nene. Estamos aqui, doutor.